eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje, dando continuidade aí ao nosso curso de Excel, hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, né? Bom, na aula anterior, eu iniciei com Conte C e Soma C. E aí eu dei uma puta mudada agora, porque eu vou trabalhar agora com funções de texto, né? E o porquê que eu vou trabalhar agora com função de texto nesse início e não com a sequência aí aonde eu iria fazer soma Cs e conte Cs? Porque houve um pedido, uma solicitação de uma pessoa, né, de como fazer tal coisa e essa pessoa não conseguia efetuar a função aonde dizia o seguinte, atualizado em, né? E aí seguiu uma data. Quando ela fazia, dava aí uma forma totalmente estranha. Então eu vou mostrar o que estava acontecendo e como fazer isso, como fazer acontecer aí a questão de aparecer realmente a data. Então, vamos lá. Hoje eu necessito do seguinte. Eu tenho aqui o nome completo, onde eu tenho nome e sobrenome. E eu preciso trazer de acordo com o meu resultado que está aqui ao lado, né? Como fazer isso? Eu tenho, dentro do Excel, o operador de concatenação, que é o e-comercial. Além disso, eu tenho também duas outras funções de concatenação. Nós vamos ver apenas uma hoje, e a próxima videoaula nós vamos falar sobre a nova função concate, né? Que é aí uma melhoria muito grande do concatenar. Mas, por enquanto, vamos falar aí sobre o operador de concatenação e a função concatenar. Bom, como que eu consigo fazer a união desses dois textos? Com o sinal de igual, eu dou aí a inicialização para informar ao Excel que eu quero uma função. Então, eu venho aqui, seleciono a minha primeira célula, venho com o e-comercial e seleciono a minha segunda célula. Dou um Enter e assim ele me preencheu. Só que, propositalmente, eu já deixei com que ele fizesse neste formato, né? Bom, vou aumentar um pouco mais aqui. Pronto, assim ele fica melhor. Bom, vamos lá. Eu fiz propositalmente para mostrar para vocês que nós temos dentro de manipulações de textos ou qualquer outra função que exija um texto, as aspas. As aspas, elas são consideradas dentro das funções do Excel como um texto, ou seja, eu posso colocar várias coisas dentro de aspas, né? Nesse caso aqui, eu preciso colocar o espaço. Então, voltando aqui, eu vou dar um duplo clique, porque eu conseguiria abrir no F2, né? Mas o meu editor de vídeos que grava a minha tela, infelizmente, ele não permite aí eu teclar F2. Ele executa aí algumas funcionalidades dentro deste meu aplicativo. Mas para algumas aulas aí para frente, eu vou gravar com um outro e trazendo aí algumas funcionalidades de teclas, né? Bom, vamos lá. Agora aqui o que eu preciso? Eu preciso fazer o espaço. Então eu venho aqui, coloco uma aspa, dou um espaço e novamente outra aspa. E aí eu concateno novamente com o e-comercial e dou um Enter. Notem que agora está com um espaço, né? Está com um espaço aqui, ó. Legal. Agora, esse é o mais simples, né, para se trabalhar, porém ele dá um pouco mais de trabalho, porque eu preciso ficar colocando e-comercial constantemente. Se nós usarmos aí a nossa função de concatenar, notem que ele já me traz aqui o concate, né? O concate ele fala o seguinte, concatena uma lista ou intervalo de cadeias de texto. É algo que nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, né? Então, vou descer aqui com a tecla e aqui eu vou mostrar para vocês agora o concatenar.
O concatenar, ele agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto, né? Bom, ele tem esse íconezinho, vocês podem notar aqui. Provavelmente, se vocês estiverem usando um Excel mais atual, vocês vão ver esse pequeno íconezinho aqui, um triângulo, né? Com um ponto de exclamação. Que ele está dizendo aqui que é o seguinte: esta função é simplesmente para compatibilidade com as outras versões do Excel, mas as versões anteriores. Ou seja, chegará um dia em que essa função concatenar não existirá mais nas informações de funções do Excel, né? É o caso de uma função que foi tirada. Ela estava, se não me falha a minha memória, na versão 2007, ela estava somente para compatibilidade das outras versões. Na versão 2010 já não existia mais. Então, quase certeza que 2003 para trás, as versões do Excel, né, elas existiam essa função datadiff. Então, ela traz a diferença de uma data, né, entre uma e outra, e você consegue colocar, se você quer, entre anos, entre dias, entre meses e por aí vai. Ela ainda você consegue utilizar no Excel, porém ela não vai ter aí o, vamos dizer assim, o IntelliSense, né, que é o autopreenchimento, de uma forma que ele vai te dando o passo a passo de como fazer, de como trabalhar com as funções do Excel. Eu vou dar um tab aqui. E no tab, olha só, notem que ele já me trouxe, né, a nossa função. E assim, nós conseguimos aí trabalhar com ela, né? Vamos lá. Ela faz o seguinte, olha só. Ela me pede um texto 1. E assim por diante. Olha só que eu tenho aqui um sinal aqui de reticências, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou clicar em Antônio, ponto e vírgula. Agora, eu coloco uma aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula novamente, e eu venho aqui e seleciono o sobrenome do Antônio. Fecho parênteses e Enter. Olha só, ele simplesmente me trouxe aí o nome corretamente como o meu resultado. Eu venho aqui, né, na minha alça aqui do lado, e dou um duplo clique nele. E ele vai simplesmente me preencher todos os nomes. Bom, essa é mais uma das nossas tantas funções aí do Excel. Agora eu vou lá para tirar a dúvida da pessoa que estava com grande dificuldade. Quando me mandou a mensagem, logo em seguida eu a respondi, né? Logo em seguida é o modo de falar, porque a correria do dia a dia, muitas atividades, a gente acaba tendo aí N problemas e acaba não conseguindo ajudar. Bom, vamos lá. Ela tinha uma função em uma determinada planilha em que precisava trazer o seguinte, atualizado em. Então, para unir esse texto e colocar uma data, fica um pouco complicado. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer um Ctrl ponto e vírgula, e no Ctrl ponto e vírgula ele me traz a data. E eu vou dar um Enter aqui. Vou simplesmente trazer mais para cá, eu vou aumentar mais aqui. Tá ótimo assim. Bom, Ctrl ponto e vírgula, ele me traz uma data. Só que, na verdade, o que nós vimos aqui é uma máscara. Porque se eu vier aqui e colocar em geral, vamos lá. Bom, Excel, minha máquina está muito lenta, tá difícil de trabalhar com ela ultimamente. Então, ele vai trazer nesse resultado aqui, ó. É quando eu fizer essa concatenação, trazendo essas informações para o Excel, ele vai me trazer nesse formato. Então, olha só, vou fazer o seguinte aqui. Igual, vou abrir aspas, lembra? Está entre texto, né? E vou colocar o seguinte, atualizado em, dois pontos, espaço, vou colocar aqui aspas novamente,
e vou concatenar. Olha só, estou usando o operador de concatenação, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou dar um Enter. Quando eu faço isso, olha só, ele traz o formato em que está aqui. Mas ele traz o formato daqui em geral, porque eu vou mudar aqui, vou trazer novamente para a data, estou criando a máscara e mesmo assim, notem que ele não alterou, é o que estava acontecendo, né? Mas na verdade, ela estava usando uma função aqui dentro, que nada mais é, vou vir aqui e vou usar a função hoje. Enter. A função hoje, né, é uma função que nós vamos ver um pouco mais à frente. Ela traz a data atual em que está na sua máquina. A data atual da máquina. E ela não tem nenhum argumento. Notem que simplesmente eu coloquei hoje, abri e fechei parênteses. É o que estava dentro da função em que ela havia colocado. Só que mesmo assim estava trazendo. Vamos tirar isso aqui que está errado. E aqui, ó, olha só, vou concatenar com a função hoje. Era da forma que estava trazendo. Então, eu precisava fazer aí a manipulação. Né? Foi que eu disse a ela como ela deveria fazer isso. Então, vamos lá. Como contornar essa situação? Ah, um detalhe. Eu posso vir aqui, ó, e concatenar, né, o meu texto aqui, ó. Posso usar dessa forma também a concatenação, concatenando com outra função. E isso daí é viável, pode ser feito também. Mas enfim, o dela não tinha a função concatenar. O que ela precisava estava deste jeito aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Existe uma função no Excel, eu a considero uma das mais poderosas no Excel, depois da função C. É a função texto. Olha só que sensacional é essa função. Função texto. E aí ela me fala o seguinte, o valor. Qual é o valor em que você quer fazer essa alteração? Qual o formato que você vai trazer para esse valor? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui do lado da função hoje, vou simplesmente ponto e vírgula. E aí, o formato de texto, lembrem, formato de texto. Quando eu estou falando de texto em funções, eu preciso e necessito e tenho a obrigação de colocar aspas. Então, eu vou vir aqui e vou abrir aspas. E qual é o formato de texto que eu quero trazer? Dia, mês e ano, ok? Então, eu faço da seguinte forma. Dia, que eu quero trazer somente o 16, vou simplesmente aqui colocar barra, o mês e o ano. Então, o ano aqui na nossa função, que está em português, é 4A. Agora eu vou fechar aspas e vou fechar aqui a minha função de texto. Bom, está feito. Agora aqui vamos dar um Enter. E notem que ele trouxe atualizado em. Se eu vier aqui, como eu tenho a função hoje aqui, eu posso alterar ela. Vamos lá, vamos alterar aqui. Vou tirar a função hoje e vou referenciar a uma célula. E vou dar um Enter aqui. Quando eu vier aqui e alterar 17, eu venho aqui, ó, notem que ela já alterou. Então, vamos aqui. Vamos dar um ESC aqui e vamos aumentar mais. E aqui eu vou
dar um duplo clique, aqui ao lado eu vou fazer o seguinte. Quando eu coloco uma apóstrofe antes do sinal de igual, a fórmula fica como ela foi projetada, como ela foi feita, desenvolvida. Se eu der um sinal de espaço também, ela vai ficar. Eu vou dar um sinal de espaço aqui, ó. Espaço, Enter. Olha só, ficou a minha função ali no formato que foi feita, né? Bom, a videoaula de concatenar já está próximo do término dela. Então, o que eu consigo, além disso, além do que está aqui, fazer concatenação? Eu tenho N possibilidades aí para concatenar textos, né? Para fazer aí concatenação com texto, com várias informações, como por exemplo, vamos vir aqui, eu tenho vários números, né? 2 aqui, eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou arrastar. Quando eu arrasto, se vocês notarem, está acontecendo ali uma grande mudança, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa ele assim. Vamos maximizar. E olha só. Notem que ali ele está trazendo ali o preenchimento das linhas, né? Foi de 1 a 10. E aqui eu posso colocar o A, B. Opa! Então vamos preencher aqui. E aí eu consigo, notem que eu posso vir aqui igual a concatenar. Primeiro texto, eu vou transformar ele em texto, o número em texto aqui. E agora também esse aqui. Bom, fechei, Enter. 1A, né? Aqui eu posso também B, de vírgula, 2. Olha só, eu consigo concatenar várias informações que eu tenho na minha planilha, vários caracteres de informação. Bom, eu vou estar sempre aí trazendo alguma coisinha que alguém me pede, que a gente foge um pouco daquela aula maçante, né? E muitas das vezes acaba tendo aí as pessoas tendo muita dificuldade de encontrar certas informações. Até às vezes no YouTube tem uma dúvida e eu vou procurar estar trazendo aí essas dúvidas, né? Nesse pequeno curso aí de Excel. Bom, na descrição do vídeo eu tenho aí uma mini apostila, né? Somente um básico de algumas funções do Excel, né? Então eu vou deixar aí disponibilizado em PDF para vocês, ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Um muito obrigado e bons estudos!